Eu quero contar para vocês a história de um colega meu que trabalhou comigo como professor universitário, e ele conta que durante a faculdade o sonho dele era trabalhar na indústria, era se formar em química e ter uma oportunidade na indústria, trabalhar numa empresa aí renomeada. E ele disse que fez várias tentativas, né, ao terminar a faculdade, tentou algumas oportunidades como trainee, mas não conseguia. E aí, durante esse processo, ele começou a fazer mestrado para tentar melhorar um pouquinho o currículo e continuou tentando as oportunidades na indústria enquanto fazia mestrado, não conseguiu. E aí começou o doutorado e a mesma coisa. Foi tentando ingressar na indústria, mas nunca conseguia. Isso frustrou muito ele, né? Ele conta que chegou até a fazer terapia porque ele se sentia incompetente. Ele achava que ele não conseguia essas oportunidades porque ele não tinha competência técnica suficiente para assumir essas vagas, né? Só que em contrapartida, era uma pessoa que passou por processos extremamente rigorosos de avaliação para terminar os estudos, né? A própria universidade, passar no vestibular numa universidade pública, fazer mestrado, doutorado, né? Então, era uma pessoa que tinha um total valor aí técnico, passou por processos de avaliação difícil, mas não conseguia uma oportunidade na indústria. E isso foi fazendo com que ele começasse a pensar, tem alguma coisa de errado comigo, né? Por que eu não consigo? Enfim, e durante essa trajetória acadêmica de fazer mestrado, doutorado, surgiu a oportunidade de prestar um concurso público para dar aula, né, em universidade, e ele foi aprovado nesse processo, né? Hoje ele trabalha como professor universitário em uma universidade pública, né? Para quem segue carreira acadêmica, sabe o quanto isso é difícil, né? Você ser professor doutor em uma universidade renomeada, né? Ter um cargo relativamente estável. E ele atingiu, né? Digamos assim, esse sucesso na carreira dele. Mas no começo o sonho dele sempre estava em ingressar na indústria. E ele fala que ele se sente assim realizado, ele adora ser professor universitário. Ele diz que ele se encontrou, mas ele carregou durante muito tempo essa frustração de ter tentado diversas oportunidades aí na indústria e nunca ter conseguido. E conversando um pouco com ele, né, sobre o assunto que a gente vai tratar hoje, falando de habilidades, de talentos, de perfis de comportamento, ele me disse que quando ele entendeu um pouco sobre perfil de comportamento, para ele ficou muito claro por que ele não conseguiu as oportunidades que ele tanto tentava na indústria e por que ele foi tão bem sucedido seguindo uma carreira acadêmica e hoje como professor universitário. Apesar das frustrações, né, ele diz que hoje ele seguiu o caminho que realmente ele deveria ter seguido, mas se ele tivesse esse conhecimento antes, se ele conhecesse as habilidades dele antes, se ele tivesse uma noção de padrão de comportamento, ele teria gastado bem menos energia para seguir esse caminho e com certeza teria tido bem menos frustração, né, e sentimentos ruins aí que toda essa trajetória trouxe para ele. Por que eu estou compartilhando tudo isso com vocês, pessoal? Quando vocês buscam por uma oportunidade ou quando você pensa em desenvolver o seu máximo potencial, é muito importante que você tenha consciência que você precisa trabalhar o seu autoconhecimento. Você precisa identificar as suas áreas de talento, as suas habilidades, o seu padrão de comportamento e você precisa buscar por oportunidades que estejam alinhadas a esse padrão de comportamento.
o que vai fazer com que você tenha sucesso profissional, com que você realmente, né, sinta que você se encontrou naquela oportunidade, que você encontre aí, né, qual que é esse seu propósito profissional, é necessário que isso esteja alinhado ao seu perfil de comportamento. Então, esse meu colega hoje ele fala nitidamente, né? Eu busquei constantemente por oportunidades que não valorizavam as minhas habilidades e por isso eu não conseguia ingressar nessas oportunidades, né? E falando assim, hoje de uma forma mais descontraída, tudo isso foi um livramento, né? No sentido que o que adiantava ele ingressar nessas oportunidades de trabalho se essas oportunidades não estavam alinhadas com ele, isso ia gerar um sofrimento ainda maior.